Paz do Senhor, igreja, você pode se sentar. Queria agradecer ao pastor Alexandre pelo convite para estar compartilhando, ministrando a palavra nessa noite. Queria também demonstrar minha gratidão pelo pastor Aguiar, que lidera essa porção do corpo de Cristo que se reúne aqui na The Blue Sede. Então, muito obrigado. E, irmãos, algumas semanas atrás, a gente estava comemorando a Páscoa, o que Jesus fez por nós, a morte dele na cruz por nós, a ressurreição por nós. E eu queria, talvez hoje a ideia é que a gente continue refletindo os ecos da Páscoa, mas a gente vai talvez bem distante se a gente pensar aqui nos livros da Bíblia e o livro da Bíblia que a gente vai estar trabalhando hoje. Então hoje a gente vai estar trabalhando Apocalipse, capítulo 5, tá bom? Você já pode abrir a sua Bíblia lá, e a gente vai ler alguns versículos ao longo desse texto, mas uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a Páscoa, ela inaugura a igreja. Ela começa ali, a morte de Jesus, a ressurreição dele, depois a ascensão dele. O que acontece no Pentecostes é o início ali do corpo de Cristo, da gente, esse tempo que é chamado de o interadvento, que está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda dele. E a igreja, ela começa ali, mas ela tem um objetivo final. Ela tem um objetivo, um lugar onde ela quer chegar. Se você for ver livros de administração, quando você vai começar um projeto novo, um negócio novo, qualquer coisa nova, sempre vão falar de alguma forma que você tem que começar com um fim em mente. Então você tem que começar já pensando qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar, qual que é o fim em mente. E assim como a igreja, a gente parar para pensar qual que é o fim em mente da igreja. É esse encontro com o seu noivo no final dos tempos. Esse é o fim em mente que a gente vislumbra quando a gente pensa sobre a igreja. A igreja está sendo, ao longo da história, sendo preparada para esse encontro que a gente vai ter lá no final. Então hoje a gente vai para Apocalipse capítulo 5, mas ainda pensando, ainda no fundo do nosso pensamento aqui, a Páscoa e o que aconteceu, o que Jesus fez ali por nós, os fatos que ali aconteceram, e a gente vai ver como isso está extremamente conectado com essa verdade que a gente vai estar lendo aqui em Apocalipse 5, e a ideia é a gente aqui tirar como é que a gente responde a isso, como a gente responde à Páscoa, como a gente responde à ressurreição, como a gente responde à realidade futura que nos aguarda lá em Apocalipse 5, e a gente não sabe o quão distante estamos disso, isso pode ser daqui a pouco, mas a ideia é que a gente tenha isso, e eu vou falar bastante da ideia desse espírito de Maranata, esse espírito de ora vem Senhor Jesus, como isso molda o nosso coração e como isso deve moldar a maneira que a gente vive como igreja e como a gente vive como discípulos de Jesus. Então, antes da gente ler o primeiro versículo, queria só relembrar você aqui que, ainda nessa conexão, que a Apocalipse foi escrito por João. João foi uma dessas primeiras testemunhas oculares ali, que foram até o túmulo de Jesus e atestaram que o túmulo estava vazio. E como resultado disso, ele começou a testemunhar sobre Jesus, começou a testemunhar sobre o que Jesus fez, o que levou até a ilha de Patmos. Ele foi preso, foi exilado, ele foi levado até aqui o lugar onde ele se reencontra com esse Jesus maravilhoso, e esse Jesus entrega uma revelação para ele, que a gente vai estar lendo agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Então me acompanha, eu estou lendo na nova versão transformadora, você me acompanha na sua versão, aqui fala assim: então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, ou vi um rolo, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Então vamos parar por aqui. Então, o texto vai começar falando de alguns elementos aqui. Eu não vou ter tempo de entrar em toda a simbologia que carrega aqui, só nesse primeiro versículo para a gente, mas explicar algumas coisas para a gente aqui. Então, primeiro, essa questão do livro. Que livro é esse? O que esse livro vai falar sobre ali? E o que são esses 7 selos? Então, naquela época, os livros, ou os escritos, eles eram feitos em rolos. E a ideia de quando você começasse a ler um livro, ele não tinha só um selo, que você quebrava esse selo e você já lia todo o conteúdo dele. Então, ele tinha vários selos à medida que você fosse abrindo. Então, você quebrava o primeiro selo e aí você conseguia desenrolar uma parte.
Aí você quebrava o segundo selo e você conseguia ver o que tinha ali depois. Aí você quebrava outro selo, então você ia abrindo os selos e você ia tendo acesso ao conteúdo ali. Às vezes, certa parte do conteúdo era uma instrução para quem estava levando aquele rolo até o destino. Então ele quebrava só o primeiro selo para ler qual que era aquela instrução, mas o segundo só podia ser aberto pelo destinatário ali que ia estar recebendo aquilo. Então essa era uma maneira ali de controlar o acesso a essa informação que está sendo levada. E no capítulo 6, que a gente não vai ler hoje, a gente vai ver que essa questão dos selos que são abertos, cada selo ele vai mostrando uma parte da história que vai acontecer depois. Então a gente pode acompanhar isso no capítulo 6. Então, o primeiro selo é aberto, algo acontece, o segundo selo é aberto, e à medida que esses 7 selos são abertos, tudo é revelado ali. E o conteúdo desse rolo, ele é a história de como finalmente Deus vai acabar com o mal no mundo. Como finalmente o sofrimento vai acabar no mundo. E eu queria levar você para o contexto daquela época. Então, João, ele é um dos discípulos de Jesus que está sendo perseguido ali, e está pagando ali o preço por testemunhar sobre Jesus, mas toda a igreja está sofrendo perseguição por todas as regiões por onde o evangelho se espalhava. Então eles eram açoitados, eles eram presos, eles eram mortos. Então a gente vai ver vários relatos de como os diferentes discípulos de Jesus foram mortos ali no primeiro século. E nesse contexto de sofrimento profundo vem essa mensagem de esperança. Existe um rolo aqui que fala como tudo isso vai acabar, como esse sofrimento vai acabar, porque talvez essa era uma pergunta, e a gente vai ver na verdade em algumas cartas que Paulo escrevendo, ele está respondendo a essa pergunta, que é quando esse sofrimento todo vai acabar. Então pensa nessa realidade. Agora João tem diante dele a chave que vai falar sobre como todo esse sofrimento vai acabar, como todo o mal da história vai acabar. Isso está diante dele ali, é assim que esse capítulo é introduzido por nós. Agora, se a gente traz para os nossos dias, nós também temos sofrimento nos nossos dias, nós também temos mal nos nossos dias. Então, a gente tem diversas guerras acontecendo no mundo no dia de hoje, a gente tem diversos tipos de sofrimento por todo o mundo. Eu acabei de voltar de uma viagem, obrigado, pastor, de uma viagem do Sudeste Asiático, e depois eu fui para o Oriente Médio, e no Sudeste Asiático ouvindo histórias ali de algumas meninas que são vendidas para que toda espécie de mal seja feito com elas, e essa questão do tráfico sexual naquela região, como é que é, e o mundo está cheio desse tipo de sofrimento, e de outros tipos de sofrimento. Trazendo para mais perto da gente, todos nós passamos por certo tipo de sofrimento, o ente que a gente perdeu, ou aquela pessoa amada que nós temos que está passando por uma doença, ou você mesmo que está passando por alguma coisa, ou alguém que está passando por necessidade financeira, enfim, de certa forma, todos nós temos essa pergunta no coração, que é: será, ou quando é, que tudo isso vai ter um fim? Então nós também chegamos diante da verdade desse livro, desse rolo aqui, querendo saber assim, como é que vai tudo isso acabar? Como é que tudo isso acaba? E aí a gente entra nos versos 2 a 4. Acompanha comigo a partir do versículo 2. Vinha um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então a gente vai pausar aqui mais uma vez. Então João chega diante desse livro, que vai falar como todas as coisas de sofrimento e de mal terminam ali. Só que ele percebe, ele se depara com a realidade de que não tem ninguém digno de abrir esse livro. E isso faz com que ele comece a chorar. É uma reação natural, né, irmãos? Então, imagina, eu estou debaixo de tremendo sofrimento, e aí chega finalmente essa oportunidade de ver como é que essa história acaba, de ver quando tudo isso acaba, e esse livro que vai realmente desencadear o final de todas as coisas, mas não tem ninguém que é digno de abri-lo. Então estava tão perto, mas não é possível, ninguém consegue abrir. Então não tem ninguém.
E uma ilustração, talvez, para a gente conectar com isso, vou sair um pouco do assunto aqui, mas você vai ver que vai dar para a gente entender o que está acontecendo aqui. Mas eu não sei quantos de vocês, eu nem sei se tem isso aqui em Blumenau, deve ter, ou deve ter tido no passado, que é um negócio antigo. No shopping, quando tem aquelas áreas de videogame, sabe, que você vai jogar fliperama, tem vários jogos ali. Lá onde eu cresci, em Belém do Pará, tinha o Amazon Fantasy, na entrada da BR principal lá. Eu tinha até o cartão lá do negócio quando eu ia jogar. Só que antes do cartão, tinha um outro jeito de você resgatar os prêmios. Então você jogava, você fazia muitos pontos, e aí, não sei quantos de vocês lembram disso, mas eram os cupons de resgate, lembra? Os cupomzinhos de resgate. Então, não sei se você já viu como isso, mas aqui na foto vai mostrar um pouco de como é que é isso. Nicolas, pode pôr para a gente a foto? Então, é mais ou menos assim. Então, você ganhava esses cupons aí. Então, esse eu fui, pode tirar. Eu estava um dia que eu estava voltando, minha última viagem ao Egito, eu só viajava à noite, tinha o dia todo para passar lá. Eu falei para meus amigos, me levem alguma coisa que vocês, que não vai ser chato para vocês, porque eu sei que ir nas pirâmides, eu já tinha feito tudo isso, ir no museu, tudo é chato para vocês, não me levam alguma coisa, eles me levaram no shopping, a gente foi jogar ali, e aí eu saí com esse montante de cupomzinho para trocar. Aí você vai lá na lojinha, e aí você vai trocar os cupons. E aí eu pensei, poxa, com esse montante de cupom, eu vou ganhar alguma coisa bem legal, né? Deve ser um negócio, assim, sensacional. E aí, não sei vocês que são pais, eu não tive essa experiência, mas, assim, eu lembro da minha mãe e do meu pai, quando eu passava perto desse lugar, eles tentavam meio que esconder o lugar de mim, né? Passar, porque eles sabiam que a gente não ganhava nada e tal, tudo. Então, ficava meio assim, ó, não olha para lá. Porque a realidade é que a banca sempre vai ganhar, que nem questão de aposta hoje aí, quem aposta nunca vai ganhar, a banca sempre vai ganhar. Então a realidade é que você tem que ir ali para ver como uma diversão, mas não para ganhar qualquer prêmio. Eu, nesse dia aqui, eu consegui levar um barbeador ainda, então foi um daqueles bem ruinzinhos, sabe, né? Que mal dava para usar ali, mas consegui levar isso. Mas essa é a realidade, um monte de gente ia ali, com os compoizinhos, e ele falava, e aí tinha aqueles prêmios maravilhosos lá, né? Tipo assim, um videogame, um PlayStation 1 na época, um PlayStation 2 na época. Só que aí precisava de 1 milhão de cupons para pegar aquilo ali. E aí você ia lá na expectativa de conseguir aquilo, só que você não tinha cupons suficientes para redimir aquele prêmio. Você tinha poucos cupons suficientes. E se a gente vai para a lojinha cósmica de toda a criação e da salvação do mundo e da nossa própria salvação, a realidade é a mesma. A gente faz um monte de coisa aqui, a gente vai ganhando os nossos cupomzinhos, mas ninguém tem cupom suficiente para salvar todo mundo, para acabar com o mal da humanidade e para mesmo se salvar. Nenhum de nós tem cupons suficientes para redimir. Então a gente parece as crianças, ficam lá sonhando com aquilo, e João está aqui, poxa, o prêmio final está ali, mas eu não tenho cupom suficiente para redimir isso aqui, eu não consigo abrir esse selo. Na verdade, João chora porque ele sabe que ninguém na história, nenhum dos grandes nomes da Bíblia também era capaz de abrir esse selo. Abraão não era capaz, Moisés não era capaz, Davi não era capaz, nenhum dos grandes nomes aqui desse livro eram capazes, nenhum dos grandes nomes da história são capazes ou eram capazes. Então, se você pensar dos diferentes pessoas que inspiram heróis da história, nenhum deles é capaz. O pastor Aguiar não é capaz, o pastor Alexandre não é capaz, ninguém aqui. E nada que a gente produza também, porque às vezes a gente acha, cara, o meu dízimo é capaz? Não é capaz. O meu serviço, a minha ida ao culto, não é capaz de redimir isso. Nada que a gente tem a oferecer é capaz no final das contas. E é diante disso que João está aqui. Isso entristece o coração dele profundamente, porque ele sabe que realmente não tem ninguém que tem cupons suficientes para acabar com o mal da humanidade. Só que a esperança vem a partir do versículo 5. Então, leia comigo o versículo 5 e 6. Então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória.
ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava de pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciões. Eu vou pausar por aqui. Então agora João, no meio do choro dele, um daqueles 24 anciões fala: veja, pare de chorar. Existe alguém que é digno, existe alguém que tem cupons suficientes. Olhe o leão da tribo de Judá. Então a primeira razão aqui, o que faz Jesus digno, se a gente parar para pensar, o que faz Jesus digno de abrir esse livro? E eu queria apontar aqui algumas coisas direto do texto para a gente. A primeira delas é esse fato, eu não sei se você percebe isso. Um dos anciãos fala: veja, e imagina essa cena. Então João está aqui chorando, o trono está atrás dele, os anciões estão aqui na frente, e aí eles falam: veja, o leão da tribo de Judá, aquele que está no trono, ele é capaz. E aí João vira, e aí ele diz no versículo 6, então vi um cordeiro, e eu não sei se você já reparou isso passando por esse livro, ao mesmo tempo que os anciãos estão vendo um leão, João vira e ele vê um cordeiro. Ao mesmo tempo Jesus tinha a aparência de um leão, e ao mesmo tempo ele tinha a aparência de um cordeiro que foi morto e sacrificado pelos nossos pecados. A primeira razão pela qual Jesus é digno de abrir o livro é por quem ele é, e porque ninguém se compara à natureza dele. Jonathan Edwards, quando ele escreve no livro dele As Excelências de Cristo, ele vai falar, e ele vai falar desse texto especificamente, ele diz: Jesus ele é diferente de qualquer um de nós, porque a realidade é que eu e você não somos seres tão complexos como a gente imagina que a gente seja. Nós somos seres muito simples. Eu e você, a gente não consegue ter raiva e alegria ao mesmo tempo. Eu e você não conseguimos estar irado com algumas coisas e ter misericórdia ao mesmo tempo. Só que Jesus é esse que consegue fazer isso. Ele consegue ser o juiz, ele consegue ser aquele que tem misericórdia, ele consegue ao mesmo tempo expressar a ira dele de um leão que veio para julgar todas as coisas e pôr por fim o sofrimento e acabar com todos os opressores, e ao mesmo tempo ser aquele que tem misericórdia pelos seres humanos que carecem da sua salvação. Ao mesmo tempo, diferente de mim e você. E Edwards ele vai falar que Jesus consegue ser ao mesmo tempo o mais alto de todos e aquele que se coloca abaixo de todos. Jesus consegue ao mesmo tempo ser a majestade infinita da criação, mas também ter uma moderação humilde que vem na forma humana. Jesus consegue ser o mais gentil de todos e ao mesmo tempo o mais furioso que vem para vingar aqueles que passaram por sofrimento. Jesus consegue viver e demonstrar naquela cruz uma submissão total, mas ele também consegue ter soberania completa, tudo ao mesmo tempo. Coisas que ninguém na história consegue fazer. Ele é um ser único, Deus é um ser único. A W. Tozer ele vai dizer no seu livro Conhecimento do Santo, que Deus ele não suspende um dos seus atributos para exercer o outro. Ele não precisa disso. Ele consegue ser misericordioso e irado ao mesmo tempo. Ele consegue ser furioso e amável ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. E olhar para Ele como Ele é, esse Jesus, esse cavaleiro que vem com olhos como chamas, e olhar para Ele e falar: Ele é digno do Cordeiro. Isso precisa cativar o meu coração. Esse assombro precisa cativar o meu coração. O segundo motivo aqui do texto que a gente tem é o próprio fato, no verso 6, que ele fala que esse cordeiro parecia ter sido sacrificado. Então esse cordeiro, ele morreu por mim e por você. Então não só pelo que ele é, mas também pelo que ele fez por mim e por você. Esse mesmo João que está contando isso aqui em Apocalipse, lá no evangelho que ele escreveu, ele vai apresentar Jesus no seu evangelho falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a gente vê a história toda, eu amo olhar a Bíblia como uma história completa. Às vezes a gente comete o erro de olhar como uma coleção de histórias desconexas, mas se a gente olhar desde o Antigo Testamento, a gente vai ver que o Cordeiro vinha para substituir o pecado. O sacrifício do Cordeiro era uma substituição
do pagamento pelo meu pecado lá no Antigo Testamento, só que isso era temporário, e Jesus vem como o último cordeiro, aquele que vai ser sacrificado de uma vez por todas, e a gente não precisa mais de sacrifícios, porque agora a gente descansa nesse único sacrifício. E a gente falou bastante disso na Páscoa, então eu não vou me aprofundar nisso aqui. E o terceiro motivo pelo qual Jesus é digno de abrir o livro, é que esse cordeiro que parecia estar sacrificado, e aí ele vai, depois da vírgula, falar, mas que agora estava de pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Então, são duas coisas que não combinam. É um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora está de pé. Então, o terceiro motivo é porque Jesus morreu no nosso lugar, mas ele não ficou lá como um cordeiro sacrificado. Ele se reergueu ao terceiro dia, para que eu e você também tivéssemos acesso à vida. Ele viveu a vida que eu e você não conseguimos viver. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos morrer, e ele conquistou o inimigo que eu e você não conseguimos derrotar. Ele venceu a morte, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E João está fazendo referência aqui a isso, em Apocalipse capítulo 5. E aí qual que é a resposta? Qual que é a resposta de João? Qual é a resposta dos anciãos? Qual é a resposta do céu diante disso aqui? Qual que deve ser a minha e a sua resposta diante da verdade da Páscoa e do que está por vir, o final de todas as coisas que a gente, graças a Deus, tem hoje revelado para nós, e a gente sabe o que estava escrito naquele livro. Vamos acompanhar a partir do verso 8. A partir do verso 8 na minha Bíblia fala assim: quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes dela um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares de milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos, cantando em forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. A única resposta possível para mim e para você, diante da realidade do sacrifício e da ressurreição de Jesus, mas também do que Ele vem cumprir em nosso favor, da história que Ele vai finalizar lá no final dos tempos, porque Ele veio, e isso é uma prova de que Ele vai voltar, e Ele vai cumprir todas essas coisas. A única resposta possível é adoração, é o nosso coração prostrado diante do Cordeiro. Só que, irmãos, infelizmente, às vezes a gente confunde a adoração com o que a gente faz aqui dentro desse espaço. A gente confunde a adoração com cantar, e o louvor faz parte. A gente vê aqui esses anjos todos, essas criaturas todas, todo mundo aqui entoando cânticos ao Senhor. Mas a adoração é muito mais do que isso. A resposta da nossa vida tem que ser uma vida que reflete a realidade da ressurreição, porque muitas pessoas, eles atacaram no primeiro século a realidade que Jesus realmente ressuscitou. Várias pessoas falaram que isso era só uma alucinação coletiva, que isso era alguma coisa, e um dos defensores ali da ressurreição de Jesus, um dos que vieram depois, que não eram testemunhas oculares ali no século 3, ele falou o seguinte: se Jesus não ressuscitou, vocês precisam explicar o que foi isso que aconteceu no primeiro século,
que mudou dramaticamente a vida dessas pessoas, de todos os seguidores, à medida que eles morreram para testemunhar aquilo que aconteceu. Então eu posso até acreditar que a ressurreição não aconteceu, mas se ela não aconteceu, vocês precisam explicar, porque alguma coisa incrível aconteceu ali. E essa coisa incrível que aconteceu mudou completamente a vida das pessoas que viveram para testemunhar aquilo que aconteceu. Então a realidade é que a nossa vida precisa responder a essa coisa incrível que eu e você sabemos que aconteceu, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Então não adianta só eu cantar que eu acredito, eu falar que eu acredito, eu expressar aqui que eu acredito com os meus lábios, mas quando passa o domingo, quando eu saio do templo, quando eu volto à minha rotina, a minha vida não grita que tem um Jesus que veio e que vai voltar. Que a maneira como eu levo a minha vida, ela é muito parecida com as pessoas que não têm essa esperança, que elas não sabem do final da história como a gente sabe. Porque eu sempre penso isso quando eu estou conversando com amigos ateus. Cara, como é uma vida sem sentido? É como se o mal tivesse vencido. Porque se eu acredito que o universo é só uma sequência de coincidências que levaram a nossa existência, e que a nossa existência é temporária, e tudo vai virar poeira de novo um dia, o mal venceu no final das contas. Tudo que está acontecendo não vai ter fim. Isso só vai gerar uma autoaniquilação. E que vida sem sentido. Só que às vezes a gente vive a nossa vida exatamente como se a vida fosse sem sentido desse jeito. Então eu vivo a minha vida como transações diárias, onde eu vou para o meu trabalho, eu levando dinheiro, eu volto para casa, e vivo a minha vida, os primeiros anos da minha vida, tentando acumular alguma coisa a fim de desfrutar da vida nos últimos anos, o que não faz completo sentido, se a gente pensar que tem uma realidade toda esperando a gente, depois do retorno de Cristo, ou da nossa morte e ressurreição. Não faz sentido nenhum eu viver a minha vida toda para acumular tesouros aqui, e eu vou me desgastar 60 anos da minha vida, 65 anos da minha vida, e a gente vai ter algumas reformas da Previdência ainda que vão aumentar os anos que a gente pode se aposentar, pensando que depois disso, aí sim eu vou desfrutar da vida, aí sim eu vou aproveitar esses anos todos que eu acumulei, que eu trabalhei. Quando se a gente parar para pensar e a gente enxergar a vida com a realidade de Maranata, de saber que Jesus vai voltar, de saber o que nos espera depois, Ele é digno de que eu entregue toda a minha vida aqui. Ele não é só digno de abrir o rolo, Ele não é só digno de ler esse livro, mas Ele é digno de que eu viva a minha vida completamente para Ele aqui. E nisso nós também encontramos descanso, e nisso nós também encontramos alegria, e nisso a gente encontra vida de verdade. É esse paradoxo, assim como Jesus é o leão e o cordeiro ao mesmo tempo, como é que pode a gente viver uma vida de entrega total e de rendição total a alguém, falando que nós somos agora servos dele, escravos dele, mas ao mesmo tempo encontrar uma vida, uma alegria, uma esperança que não tem fim? Só por causa do cordeiro e do leão a gente pode viver isso. E o meu desafio para a gente é que a gente viva dessa forma. Queria terminar com uma citação do profeta Amós sobre isso, falando sobre adoração. Amós, ele viveu no tempo, ele foi um profeta ali do Antigo Testamento, e ser um profeta ali era mais ou menos um suicídio social. Era eu ser odiado por todo mundo, era eu ser aquele ali. Não era uma profissão que os pais almejavam que os seus filhos seguissem. Eu quero que meu filho seja profeta um dia. Porque ser um profeta era ser alguém odiado pela sociedade. E além de ser profeta, Amós, ele era um pastor de ovelhas e ele é um fazendeiro. Então ele tinha ali aquilo ali, além de tudo isso, que também não eram ali profissões das mais quistas. E Amós, ele produzia os produtos dele, e ele descia para Jerusalém para poder vendê-los ali, e nesse caminho, nesse trajeto, ele começou a ver o sofrimento do povo, ele começou a ver as injustiças que aconteciam, todo esse sofrimento, tudo que estava acontecendo ali no reino de Israel naquela época. E aí no capítulo 5 de Amós, ele vai chegar diante dos sacerdotes, e ele vai fazer um desafio para eles a respeito dessa adoração que a gente está falando aqui.
Então, Amós capítulo 5, versos 21 a 24. A minha Bíblia vai falar assim. Olha o que Amós chega e fala para os sacerdotes. Não é algo fácil de se falar ali, tá bom? Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor, não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. E retidão, entenda aqui como fazer aquilo que é certo. Então, a nossa adoração, e isso aqui, Amós, ele não está falando que é errado o que a gente faz aqui quando a gente se reúne como igreja, e a nossa canção, e o nosso louvor, e a nossa adoração comunitária, mas se isso não escoe na segunda-feira, além do cântico de domingo no templo, se isso não vai e escorre por todos os 7 dias da semana, Deus não está nem aí para isso. O que Ele espera de nós não são canções bonitas cantadas num domingo à noite, ou numa terça-feira à noite, mas o que Ele espera de nós é uma vida de adoração, que vai fazer com que uma grande inundação de justiça se espalhe pela terra, e um rio inesgotável de retidão também corra por todos os lugares, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por onde a gente estiver. Então, o meu chamado do Senhor para nós, para a minha vida, para a sua vida nessa noite, é que a gente responda à realidade da Páscoa, tendo o fim em mente, lembrando de que Jesus voltará, e deixe que essa realidade, ela transforme a nossa maneira de viver. Então, 3 aplicações práticas para a gente, para hoje à noite. Primeiro é, que a sua vida seja moldada pela realidade da ressurreição, que a Páscoa não seja só uma data especial no nosso calendário cristão, mas que a gente viva todos os dias lembrando da vida de Jesus e se espelhando na vida dele, a morte dele por nós e realmente vivendo uma vida de gratidão ao que ele fez por mim e por você, mas também uma vida vitoriosa, sabendo que ele venceu. O Cordeiro vence no final da história. Se ainda existe sofrimento, isso é apenas sinal de que a história não chegou ao fim, porque a gente sabe o final da história, e no final da história, o Cordeiro que se parece leão vence, e nós vencemos junto com ele. A segunda aplicação é que a sua vida seja moldada por adoração a esse leão e a esse cordeiro, que a gente realmente viva como o salmista ali no Salmo 27 fala, que eu quero estar na tua presença todos os dias, eu quero contemplar a tua face e meditar no teu templo todos os dias. Uma coisa só eu peço, fazer essas coisas, contemplar a tua face, que a gente realmente a gente possa olhar para Jesus, olhar para esse objeto da nossa adoração, e que essa adoração molde quem nós somos, que ela transforme quem nós somos, que a minha apreciação, que o meu assombro diante de quem Jesus é. Se você talvez tem dificuldade de orar, se você tem dificuldade de passar tempo em oração, tenta começar o seu momento de oração pensando na imagem de quem Jesus é, lembrando dos atributos dele e realmente pensando no que a Bíblia fala sobre quem ele é. E para esse aspecto, o livro de Apocalipse seria incrível. Ele vai mostrar ali a aparência de um cavaleiro vitorioso no final, que veio e que vai terminar o sofrimento para sempre. E por último, que a sua vida seja moldada pela segunda vinda de Jesus, por esse espírito de Maranata, por essa realidade de Maranata, porque ali na Páscoa foi entoado, está consumado, e por isso a gente pode entoar, volta logo Senhor Jesus, porque a gente sabe que você vai voltar. Que essa realidade possa realmente moldar a minha e a sua vida, que a gente viva com esperança, com adoração, com submissão, com rendição diante do Cordeiro, mas com grande alegria
de saber que Ele foi vitorioso no final e de que nós seremos vitoriosos junto com Ele. Essa é a minha oração por você. Queria finalizar orando. Se você fica à vontade, se quiser se ajoelhar, ficar de pé. Queria orar por isso para a gente no final. Senhor amado, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, porque não havia ninguém digno de abrir esse livro, não havia ninguém digno de acabar com a realidade do mal no mundo, não tinha ninguém digno, Senhor, de acabar com a realidade do preço pelos nossos pecados, não tinha ninguém digno de nos salvar, Senhor. Nós não podemos salvar a nós mesmos, as nossas obras não podem fazer nada por nós, não tem ninguém na história, Deus, que pudesse mudar a realidade completa desse mundo, mas o Senhor é digno, Deus, e a gente quer entoar isso, e cantar e viver, que o Senhor é digno. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a realmente encarnar a realidade da ressurreição, de maneira que a gente viva tanto, de maneira misericordiosa, amável, humilde, submissa, como Jesus demonstrou aqui, na sua passagem, na encarnação, mas ao mesmo tempo, que nós possamos ser levados com Ele no final de todas as coisas, e celebrar aquilo que só Ele pode fazer por nós. Espírito Santo, molda a nossa maneira de viver, que a nossa fé seja muito mais do que só acreditar com a nossa mente, mas que seja confiar completamente, a maneira que a gente pode descansar na segurança daquilo que cremos, Deus, da realidade que cremos, de um Jesus que morreu no nosso lugar, mas que venceu no final de todas as coisas. Que ao sair desse templo, nessa noite de terça-feira, que nós possamos sair mais parecidos com esse Jesus a quem adoramos, e que Ele continue moldando não só a nossa vida individual, mas a sua igreja, até o dia que nós nos encontraremos novamente com Ele, até o dia que nós veremos o nosso noivo novamente, e seremos uma noiva esplendorosa no final de todas as coisas, Pai, prontas para esse encontro. Que o Senhor molde nossas vidas, e nós oramos assim, porque cremos que o Teu reino é expandido à medida que nos parecemos mais com Jesus. Nós oramos assim porque nós cremos e nós queremos que o Teu nome somente seja glorificado acima de todos os nomes. E nós oramos assim porque nós queremos que só o Senhor, só o Espírito Santo tem o poder de fazer isso uma verdade em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.